Estamos começando o Conexão AV, o audiovisual das igrejas, o seu podcast, tá? Hoje nós temos dois convidados, Sérgio Ribeiro e Jonatas Pisolato. Vamos estar falando sobre internet, sobre streaming nas igrejas, tá? Mas deixa eu chamar aí, já colocar no ar aqui o Paulo e o Samuel. Deixa eu tirar o meu GC. Ok. Paulão, com você. Bem-vindos, pessoal, que está mais uma terça-feira no mesmo lugar, YouTube. Se você está nos assistindo aqui, dá uma olhadinha no cantinho um pouquinho do lado direito ali, vê se está clicado no inscrever-se no nosso canal, e do lado tem um sininho. Clicou ali? Pronto, a partir de semana que vem você não precisa mais ter preocupação de anotar no teu... Ah, não, é agenda agora, né? Aquela agenda do Google que manda... Então faz a tua inscrição lá no nosso canal, você vai acompanhar toda a programação, vai ter acesso a todos os vídeos, a todos os convidados. E eu já quero fazer um agradecimento aqui aos nossos dois apoiadores, internetaovivo.com, tá? A plataforma para sua transmissão ao vivo do seu evento. E ptzcam.net, o pessoal chama de câmera robótica, mas o nome correto é PTZ, ok? Então eu quero fazer esse agradecimento a internetaovivo.com e ptz.com. Desculpa, ptzcam.net. ptzcam.net. Ok, então vamos lá, o Tico e o Teco ainda estão se recuperando. Eu estou voltando aí de uma gripe meio fortinha, então devagarzinho eles vão chegando aí no... Boa noite, Samuel. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite não, né? Pode ser que as pessoas vão estar nos ouvindo de manhã, à tarde, em qualquer... Então, obrigado para vocês, por vocês estarem nos acompanhando a partir de agora. Estamos começando mais um Conexão AV, sempre com convidados muito especiais. E lembrando, se você quiser falar conosco através aí do chat do YouTube... você pode mandar sua pergunta também. Se quiser mandar um vídeo pelo WhatsApp fazendo perguntas aqui para os nossos convidados, que eu já vou passar a palavra para eles já. Anota aí, o WhatsApp é 11 947 307 586. Eu gosto de falar de 3 em 3, que é mais fácil de decorar, né? 11 947 307 586. O Daniel já colocou aí na tela. Você pode estar anotando e mandar seu videozinho aí de uns 20 segundos, tá bom, né, Daniel? E se você quiser também ver os nossos vídeos e ter outras informações, acesse o nosso site conexãoav.com. Lá tem tudo que você precisa para entrar em contato conosco e ter acesso aos materiais. Como o Daniel já falou, dois convidados, pai e filho. Gente que está aí na área tecnológica e vão compartilhar com a gente sobre muitos assuntos. O Sérgio e o Jonatas, sejam bem-vindos. Obrigado por vocês atenderem o nosso convite. Obrigado. E já vou abrindo aqui espaço para vocês falarem um pouquinho de onde vocês são, com o que vocês trabalham. Conta um pouquinho do dia a dia de vocês. Bom, quero agradecer aqui a oportunidade de estar com os magnatas aqui da tecnologia, porque eles abriram espaço para camada plebeia, né? Os plebeus aqui, nós que estamos aqui embaixo, né? na parte mais próxima do solo, né? Mas a gente agradece. Ele fala isso porque ele está lembrando quando eles estavam fazendo as instalações das infras, então tem que deitar no chão debaixo da mesa ali. É por isso que ele está falando isso. Mas meu nome é Sérgio Ribeiro, eu sou presbítero da igreja presbiteriana em Jundiapeba, uma igreja pequena, que é filha, né? Uma igreja formada faz 4, 5 anos, né? Uma igreja nova. E é uma igreja pequena que eu tenho encabeçado lá, né, o cuidado com a parte da tecnologia, e senti no coração de estar participando né, me transferindo. Eu fui membro da Igreja Presbiteriana Unida de Suzano por mais de 40 anos, e essa igreja é filha, né, a igreja que eu estou é filha dessa igreja maior. E eu também, na igreja maior, eu cuidava da parte de som, né, de infraestrutura, de multimídia, participava ali com os parcos conhecimentos que nós temos. Mas é isso, a minha vida profissional, ela, pelo fato de eu estar inserido
na parte de tecnologia, né? Prestação de serviços de tecnologia, na parte de internet, de infraestrutura, né? De infraestrutura de rede, né? E a parte também de cibersegurança, isso dá um pouco de base para a gente poder até colaborar mais com as necessidades que as igrejas possuem. E eu tenho, assim, tentado ajudar as igrejas do nosso presbitério lá, nesse sentido. Muito obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado. Bom, agora eu vou falar um pouquinho também, né? Só não fala que é corintiano, tá? Eu sou corintiano, Ih, pra meu começar a tentar mais alto. Sou o Jonatas, eu tenho trabalhado também, tenho liderado na igreja presbiteriana de São Bernardo, na primeira, a equipe de transmissão e multimídia lá. Começamos lá em Suzano, quando eu também me transferi na mesma época que meu pai. Ele foi para Jundiapeba e eu fui para São Bernardo, porque eu estava morando no ABC já. Então, tentei ficar em silêncio lá em São Bernardo, mas não consegui, o pessoal já me pegou. Então a gente começou, o projeto de transmissão lá em Suzano começou quando meu filho nasceu e a gente não tinha o que acompanhar, naquela época estava meio difícil. Então a gente começou lá em Suzano e de lá para cá a gente tem trabalhado. Como meu pai disse, eu peguei um pouco da parte profissional dele de infraestrutura e tudo mais, e hoje a gente tem trabalhado com cibersegurança na Start. A gente tem atendido aí o Brasil e alguns outros países do mundo aí. Eu quero colocar aqui uma coisa, o Sérgio já colocou que eles estão... o plebeu, né? O Sérgio é um amigo e é um dos caras que mais entendem de internet que eu conheço, tá? O Jonatas o Jonatas é um crânio na parte de programação, toda a parte, não é, de sistemas, não é, Jonatas? O Jonatas é o cara, né? Então, deixa eu já colocar uma pergunta lá. aqui, Daniel. Não sei se você já estava com alguma engatilhada aí. Eu ia perguntar para eles. Pois não, fala você primeiro então. Qual que é o maior problema que as igrejas enfrentam hoje na transmissão ao vivo dos seus cultos, Sérgio? Jonatas? Você quer falar? Pode falar primeiro. Tá. Acontece, assim, a questão da, assim, existem, a gente tem que levar em consideração o tamanho da igreja e a capacidade financeira que ela tem de investimento para que os problemas sejam menores. Quando a igreja é pequena e tem pouca capacidade financeira de investimento, ela depende muito do voluntariado. E esse voluntariado nem sempre ele acompanha a competência técnica. Nem sempre os voluntários possuem pelo menos algum tipo de especialidade, de preparo. E eles também, pelo fato, né, de se disporem ao voluntariado, muitas vezes eles não têm condições de buscar informação ou uma especialidade mais técnica, uma formação, e isso acaba impactando nessa dificuldade. Então, as igrejas elas acabam tendo esse problema na questão da transmissão, porque justamente não tem ninguém. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na pandemia. Exatamente, a pandemia forçou as igrejas a correrem, na transmissão ao vivo dos seus cultos, né? Exatamente. Aí nós temos uma questão que é o seguinte: alguns pastores, né, pelo menos dos pastores do nosso presbitério lá, eu vejo assim, mais da questão, a experiência que eu tenho é no meu cenário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas alguns pastores até buscavam esse tipo de alternativa para poder transmitir culto. Nem gravação eles faziam. Aí quando veio a pandemia foi um grande problema. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar alguns casos e poder ajudar assim de maneira bem pequena, bem curta, com relação ao que poderia ser feito assim de maneira imediata para solucionar isso, assim, com um recurso básico, entendeu? Então depende muito das igrejas. Se a igreja, através da liderança, pastor, né, a cúpula da igreja, tem
uma visão ministerial de investir nessa questão, até para cada um tem os seus propósitos, né? Tem alguns que têm um propósito ministerial mesmo, de pregação do evangelho, outros já tem uma questão mais de marketing, de trazer, né, visibilidade para as igrejas. Visibilidade, né? Mas eu digo assim, eu tratando na questão mais de ministerial, alguns já estão se despertando para isso, né? Então eu vejo que esse é uma das maiores dificuldades no nosso meio. Deixa eu fazer uma pergunta, Jonatas. Onde você acha que entra a infraestrutura de TI, né? A informatização, né? Dentro de uma igreja, dentro de uma transmissão multimídia, seja de uma pregação, seja da parte musical, onde entra isso? Como é o começo disso tudo? Como que funciona isso? Bom, eu vou falar basicamente na minha história de vida. Eu passei por poucas igrejas atuante mesmo, né? Uhum. Foram 2 igrejas que eu nasci na primeira de Suzano e hoje eu estou na de São Bernardo. Uhum. E eu vejo assim, a primeira coisa que o pessoal pensa é, não, precisamos colocar uma internet na igreja, né? Então espera chegar a operadora lá, coloca lá dentro e acha que isso resolve todos os problemas. Exatamente. Dentro da igreja. E aí, normalmente se coloca numa sala da secretaria, perto de onde o gabinete pastoral está, porque ele precisa usar. Uhum. E aí, todas as outras coisas têm que começar dali, né? Então a gente tem percebido que muitas vezes as decisões são tomadas por pessoas que não fazem nem ideia do que é aquilo ali. Uhum. Então são poucos os lugares que contam com pessoas que têm conhecimento técnico e fazem um projeto pensando numa boa adequação de infraestrutura para a igreja. Na minha igreja mesmo hoje que eu tô lá, acho que tô indo pro 3º ano. Você vê que foi crescendo conforme a demanda, passando carro para lá, carro para cá, carro para lá, mas não se pensou em qualidade no momento que foi passando, porque era necessidade. Precisamos entregar um Wi-Fi lá do outro lado do prédio. E é típico isso chega. que você falou, né? Ou seja, colocam a internet na secretaria da igreja. E depois dali vai acontecendo. É o link compartilhado, sai né? puxando o cabo. Exato. E aí eu tive essa dificuldade, porque quando eu cheguei lá e me chamaram para liderar a equipe lá, a gente hoje está com uma equipe de 12 pessoas, até que não é comum ter essa quantidade de pessoas. Sim. E hoje a gente consegue ter 4 equipes com 3. Possivelmente eu tenho que aumentar já. Olha aí. Porque assim, querendo ou não, a gente fazendo mais coisas, fica uma pessoa na mesa, uma pessoa na transmissão, uma pessoa para cuidar de toda a parte de data show e tudo mais dali do culto. E a gente tem pro próximo ano algumas melhorias para fazer e pode ser que tenha necessidade de mais gente, né? Mas eu digo assim, quando eu cheguei lá, tinha acho que uns 2 milhões de problemas para resolver, com um orçamento pensado em resolver né? Não, precisamos resolver isso. Eu falei, tá, fiquei uns 6 meses ouvindo todo mundo. Todos os problemas, todas as coisas. Porque não conhecia as pessoas que estavam ali, as reclamações de uns, reclamações de outros. E aí a gente tem que se adequar ao que tem hoje, né? E aí depois no 2º ano viram que com um pouco que a gente tinha, a gente já conseguiu avançar em muitas frentes, muitas coisas que eles queriam. Que a liderança mesmo veio, o pastor, era meio consenso algumas coisas ali. E aí a gente conseguiu aprovar um orçamento bem melhor pro 2º ano, já começou a avançar bastante em infraestrutura, equipamento, que assim, mas é muito raro acontecer isso. E eu vejo que lá, por exemplo, eu conversando com o pessoal da equipe, todo mundo falou, não, eu já falei que tinha que comprar 300 vezes, só que eu acho assim, o falar e o implementar. É não ter a confiança em que você falou, mas eu não sei se você realmente sabe implementar. Então esse é um ponto que às vezes eu acho que também pesa do pessoal não conseguir fazer todas as coisas que precisa ser feito. Eu quero voltar um pouquinho atrás. A tecnologia ela está aí no nosso dia a dia, é um processo irreversível e cada vez mais ela vem engolindo e vem acelerando a nossa vida do dia a dia. E a gente vê coisas maravilhosas acontecendo no nosso dia a dia. A provocação que eu quero fazer aqui é o seguinte:
até que ponto a tecnologia dentro da igreja ela é positiva? O porquê que eu estou fazendo essa colocação? Já colocamos aqui que precisamos de tecnologia, precisamos de internet, precisamos, mas por que nós precisamos? O que nós vamos fazer? Então, assim, a gente precisa, mas precisa para fazer o quê? Né? Então, nesse sentido, eu acho que não existe uma programação, um objetivo, um foco a ser alcançado, um planejamento. O que eu vou fazer? Bom, eu preciso instalar uma rede dentro da minha igreja, eu preciso de uma internet de 1 milhão de megas e agora? Sim. O que eu faço com isso? Bom, eu acho que nós temos que pensar o seguinte. Primeiro que nós estamos... A igreja, ela está dentro de 4 paredes, ok? Então nós temos uma infraestrutura interna que ela precisa estar trabalhando para a liturgia do culto. Trabalhando para que a adoração ela seja... assim, seja um ponto de colaboração na adoração a Deus. Então, veja, uma coisa é a internet. Quando a gente fala de internet, a gente está falando da porta da igreja para fora. Ok? Então, nós temos 2 situações. Precisamos pensar, ok, quando nós falamos tecnologia de infraestrutura, nós estamos falando o seguinte, olha, eu preciso de um retorno de monitor, porque eu estou dando aula da escola dominical, por exemplo, e quando eu passo o meu PowerPoint lá, tem que aparecer para o pessoal que está recebendo a aula, tem que aparecer para um retorno que está tudo ok. Isso pode ser transmitido para a internet? Ok, pode ser transmitido para a internet. Aí nós estamos falando da porta da igreja para fora. Ok. Então nós temos uma questão ministerial interna. Infraestrutura precisa estar adequada à visão ministerial da igreja. Ela pode utilizar dentro das condições financeiras que ela tem? Pode. E isso é gradual. Ele parte do pressuposto da capacidade financeira. É gradual para cada igreja. Né? Então tem igrejas que têm capacidade financeira maior. E das maior. suas demandas também, né? Sim, das suas demandas. Então, por isso que ela tem que estar encaixado dentro da visão ministerial da igreja, da liderança da igreja. Eu conheço igrejas que elas até gostariam de ter recursos melhores, maiores, mas ela não tem a capacidade financeira para poder estar implementando. Nós colocamos na nossa igreja lá uma televisão, para você ter ideia, uma televisão de 60 polegadas como de retorno de imagem para louvor e tal, doação. A infraestrutura, mesa de som, maqui, PAs, maqui, parte deles não, a parte dos PAs foi comprado pela igreja mãe, mas uma boa parte da infraestrutura doado. Eu colocaria também, Sérgio, Sim. Porque hoje em dia, com a tecnologia de transporte de vídeo e áudio por IP, sobre IP, Sim. Isso é uma coisa que tem revolucionado muito a infraestrutura das igrejas, porque Sim. é uma coisa barata e hoje em dia a igreja precisa dessa infraestrutura mínima de rede. E aí eu queria que você falasse um pouco disso daí. É justamente o que eu ia continuar falando, porque hoje está ao alcance até das pequenas igrejas. Sim. Porque barateou-se muito. Muito. Se você pensar se você pensar, por exemplo, você tem um equipamento que você faz ali a transmissão de... Que nem no nosso caso, nós temos um notebook, temos um equipamento de transmissão, temos uma mesa, temos um monitor de retorno para o notebook. Desse notebook ele sai para um splitter, manda para a TV, manda para o projetor, manda para o berçário. Do berçário, na verdade, ele manda a transmissão da internet para o berçário com áudio da mesa. E olha, a igreja não investiu, se ela investiu mais ou menos, deve ter investido uns R$4.000 para ter tudo isso. Claro que parte disso foi doação.
uma mesa Maqui daquela que usa, deve estar uns R$7.000, R$8.000 uma mesa. Mas, ok. Então, se você pensar nas boas estruturas hoje das grandes igrejas, de igrejas maiores, que tem capacidade de ter retorno, posicionamento, retorno de palco, até monitor de palco, para transmissão de letra, de cifra, tudo isso está muito mais próximo hoje das pequenas igrejas, das igrejas menores, do que estava antes. Sérgio, nós temos falado aqui nos últimos encontros aqui do Conexão AV sobre a questão da acústica, né? Como é importante que, para se ter uma boa sonorização de ambiente, é que se preocupe com a acústica antes. Normalmente acontece o contrário, né? Sim. Eles começam uma igreja num salão despreparado e depois vão pensar na acústica. Trazendo isso para a infraestrutura de TI, né? É incomparável a questão aí de valores, né? Como você acabou de dizer, hoje em dia está muito mais acessível uma rede básica, né? Para o funcionamento de poucas coisas, né? O Daniel falou aí sobre áudio e vídeo sobre IP, é uma realidade isso para muita gente. Sim. Né? Você montar uma infraestrutura básica aí com câmera, com computadores e para poder fazer o streaming, ou mesmo se a mesa também for com áudio sobre IP, isso hoje é incomparável se você for pensar na questão acústica. Eu só estou dizendo isso para dizer que isso é importante que se pense antes de repente iniciar um trabalho numa congregação nova, numa igreja. Sim. Que se pense toda nessa, né, Henrique, sobre essa, Jonatas, sobre essa infraestrutura de rede, como ela é importante. Eu o acrescentaria. Paulo mesmo, nós realizamos um serviço lá na Transmundial e foi assim, foi um concerto de algo que tinha sido feito há um tempo atrás, né? E foi muito mais trabalhoso, porque você teve que implantar uma rede nova, com uma rede antiga funcionando, com cabeamento passando por... Né, Paulo? Paulo pode falar em lugares... É que hoje em complicadíssimo dia, isso, né? É difícil você... Quando a gente fala... Antes a gente falava, não, olha, é som, é vídeo, é transmissão. Hoje, juntou, o tubo é o mesmo. Exatamente. O tubo é o mesmo. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho diferente e quando a gente falava numa estrutura de rede, de TI, então a gente pensava no quê? A gente pensava em internet, eu acessar o meu servidor, né? Coisas, tratar administrativamente, então a secretaria ela acessa... Não. Hoje... É importante você ter uma rede só do audiovisual, separado da administração da igreja. Mas é que assim, quando a gente falava em rede, a gente falava em questões administrativas. Hoje nós estamos falando em áudio, vídeo, em transmissão, em caminhos de ida e volta simultaneamente. Né? Então você consegue, por exemplo, hoje você não precisa mais comprar aqueles baita multicabos de não sei quantas vias, você faz tudo isso via rede. Né? Então, cada vez mais, e hoje já é uma realidade, de que realmente a gente precisa pensar, programar e projetar tudo isso. Sim. Eu te dou um exemplo também, Paulo. Antigamente, a gente tinha uma câmera, ou a saída SDI mais profissional, ou a saída HDMI, e você precisava ter um computador com uma placa de captura, para poder capturar a imagem dessa câmera. Tá? Se você tivesse mais de uma câmera, ou você precisava de mais placas de captura ou uma placa de captura com mais entradas. Né? Ou seja, é um custo muito alto de cabos e tudo mais. Né? Hoje em dia, com a tecnologia NDI, por exemplo, que é o Network Device Interface, que foi criada pela Newtek, hoje VisRT, você tem as câmeras. Então, digamos que você tenha 3 câmeras ligadas na sua rede audiovisual via um cabo de rede que alimenta a energia das câmeras e também pega o sinal de áudio e vídeo dessas câmeras. Então, qualquer computador conectado nessa mesma rede com a tecnologia NDI, ou seja, não precisa mais de placa de captura. Você já recebe via rede todos os sinais de áudio e vídeo dessas câmeras. Então, você pode ter 6 câmeras. Você não precisa ter uma placa de captura caríssima, com 6 entradas, 8 entradas. E foi esse projeto que eu implementei agora recentemente lá na igreja. A gente tinha exatamente esse cenário. Uma câmera
Por isso Na que a época, ela importância. falou, não, tem que ser essa daqui, compraram, e eu já falei, não precisava ser essa daí, mas tudo bem. Comprei uma Sony daquele gigantesca desse aqui pra ficar fixa parada aqui assim, olhando assim. Caríssimo. Gastaram R$7.000 numa câmera usada, e aí a gente fazia com placa de captura, e aí hoje a gente tá com 2 PTZ lá. Por Aí exemplo, fizemos com NDI, colocamos uma mais lateral e outra mais centralizada, porque o pastor também ele reclamava, porque a nossa estrutura fica na galeria. Colocaram na galeria. Tá. A câmera ficava na galeria. Então pegava o cucuruco do pastor. Assim. De frente por cima. Exato, de frente por cima, apenas. E aí se precisasse aula, um exemplo, a aula da escola dominical não é no púlpito lá em cima, é embaixo. Então ficava mais ainda para baixo. Então pegava bem por cima assim. E hoje a gente colocou embaixo da galeria, virada para baixo, bonitinho, pegando bem de frente. E é a mesma coisa, Shoy. A gente, o projeto era, bom, vinha um cabo da secretaria para cá e colocava direto no computador um roteadorzinho Wi-Fi lá que colocavam 2, 3 cabos passando para os 2 computadores que ficavam ali. Aí eu já coloquei um Cloud Switch da Microtik um pouquinho melhor, que passava 28 GB de throughput. Então eu falei assim, se eu precisar aumentar a câmera, não tenho problema com isso. Então eu tenho 8 ports, eu posso colocar 6 câmeras ainda, que sobra 2 para computadores, então tá tudo bem ali pra mim, pra nossa realidade ali. Então, mas se fosse depender da equipe que tava liderando anteriormente, tipo assim, continuava naqueles cabos, continuava do jeito que estava. Por exemplo, Daniel, só falar, Paulo, que a minha imagem e a imagem deles são 2 câmeras PTZ. Sim. Ligadas na rede específica que nós temos aqui. Aí vem a importância da rede ser uma rede de qualidade, uma rede robusta, né, de preferência gigabit. Por quê? Porque eu vejo várias pessoas, técnicos de várias igrejas, dizendo: a gente está tendo problema com NDI, não sei o que. Não funciona. Não funciona por quê? Porque a rede não está dimensionada para isso. Exato. Por exemplo, a grande vantagem da PTZ é, por exemplo, eu vou pegar aqui um plano maior, um plano mais médio e um plano fechado. Ou seja, eu faço isso. Você não precisa ter... E só para desmistificar também, Daniel, são tecnologias que vão trazendo economia. Porque você pega, por exemplo, a rede NDI, você não precisa puxar uma tomada de energia elétrica até a câmera. Por quê? Porque a alimentação dela também vem pelo próprio cabo de rede. Então, Uhum. assim, você começa, se você tem uma distância ali de 30, 40, 50 metros de cabeamento de AC... né? Você já está economizando isso. Então, e hoje você tem um switchzinho da TP-Link PoE de 5 portas, baratíssimo, R$300. Sim, e que vai alimentar 2, 3 câmeras aí com vantagem. Ó, né? e eu controlo aqui, ó, por exemplo, o Sérgio, peguei o Sérgio, ó, peguei agora o Jonatas, ou seja, e eu posso fazer isso de forma bem lenta, de forma bem como se fosse uma câmera tradicional, né? Sim, e os recursos Ou seja, você não precisa de um operador de câmera, né? A própria pessoa que está no switcher já está fazendo isso. Sim, exato. E aí só para... a gente acaba que não resolvendo um problema, que é a questão da limitação dos voluntários que a gente trabalham Exato. com isso na igreja. É isso que eu ia falar, assim. Você A gente tá tendo que elevar um pouco o nível. A gente tá falando disso competência aqui, técnica. e foi uma das coisas que eu percebi que aconteceu lá na igreja, foi... Eu acompanhei a implementação da forma como era anterior. A gente tem, sei lá, era R$7.000 de orçamento para tudo, para fazer tudo, o ano inteiro. E aí eu falei, não, compra uma câmera mais simples agora, coloca uma placa de captura, um computador simples, vocês vão transmitir. Então eu acompanhei lá no começo, pega o VMix básico, manda ver, 4 input, vai que vai. Só que eles não fazem ideia de como melhora isso. Dali, qual que é o próximo passo depois disso? Não faz ideia. NDI não faz ideia do que era isso, Sim. entendeu? Só que detalhe, a gente precisa entender também que não é só a tecnologia NDI, não é só uma câmera PTZ. Sim. Eu não vou conectar tudo isso num computador que sobrou, que não está mais funcionando, que voltou do concerto. Porque senão aí todo o sistema vai parar de funcionar. E aí foi eu fiz um orçamento do ano passado, e o pessoal falou assim, para você ter uma noção, o orçamento que eu recebi quando eu cheguei era um valor.
Eu falei, beleza, vamos tocar com isso daí, fazer tudo que vocês querem nesse ano, e a gente faz o que é mais urgente. E aí compramos alguns equipamentos, melhorando algumas coisas, e aí pediram agora, faz o orçamento pro ano que vem. Eu mandei 10 vezes mais. Não aprovou, lógico. Mas aprovou metade. Então você imagina, saímos de X para X vezes 5 praticamente, e conseguimos fazer um monte de coisa. Então tava incluso computador, tava incluso uma estrutura de rede melhor, tava incluso as 2 câmeras PTZ. A licença então, full, né? A licença eu consegui jogar no ano anterior, É. e aí não precisei comprar a licença maior, né? Então, uma licença maior do VMix. Porque eu falei, não vou fazer OBS, não vou fazer nada disso. Vou fazer um VMix bonitinho. E aí a gente foi aos poucos melhorando. Então, comprando computador com capacidade, com placa de vídeo boa, com tudo preparado para isso. E hoje a gente tem um computador sobrando recurso, porque eu falei assim, exatamente isso, eu quero que dure pelo menos alguns anos. Então eu comprei bem acima do que precisava, para justamente a gente ter margem de, precisamos, o pastor chega e fala assim, quero colocar mais 10 câmeras. Eu falei, beleza, esse computador vai suportar e a gente vai conseguir fazer isso. Mas melhorando você algumas não acha coisas. também que essa certa resistência que a liderança aí tem na aquisição de equipamentos não é por experiências negativas Sim. anteriores? Sim. Porque assim, Com certeza. chegou agora, pandemia, assim, desengavetou, abriu a porta e falou assim, olha, Vamos gastar. hoje tá todo mundo pra internet, hoje todo mundo fazendo transmissão, hoje tá... E aí o pessoal olha para trás e fala assim, mas espera aí, todo o dinheiro que eu investi até hoje, nada funcionou Uma parcialmente. coisa que eu ouvi muito quando eu cheguei lá. Eu cheguei para liderar e foi como eu falei no começo. Eu fiquei de 3 a 6 meses só ouvindo as reclamações. Presbíteros, diáconos, pastores, pessoal que estava comigo na equipe. Porque para uns a equipe não servia, para outros o equipamento não servia. Só para vocês terem uma noção. Qual igreja hoje que tem 2 Line Array ataque, com uma Behringer X32, com cabeamento, tudo bonitinho passado, entregaram assim. Se for pensar, é um investimento muito alto. Sim. Pra mim era assim, o som da igreja é uma porcaria, não serve pra nada. Eu falei assim, gente do céu, vocês não têm noção o que é isso. Vocês não têm noção. E claro, totalmente mal configurado. Aí contratei um especialista nisso. O cara foi lá, ajustou todas as linhas, ajustou sub, PA. Vocês têm que ver a salada que tava aquilo ali. E aí, gente que não sabe mexer foi... Não basta ter apenas o equipamento. Vou né? equalizar PA. Daí o outro, não, vou equalizar canal. E aí, no final das contas, tava um tirando coisa do outro... E qualquer menos, Cruzamento inverso. qualquer 5 dB, qualquer 0.5 dB dava microfonia. Sim. Então assim, é absurdo do jeito que tava. Então a gente foi aos poucos melhorando. Então o primeiro passo que eu fiz foi resolver tudo isso. Porque tava muito grave. E realmente, as reclamações tinham sentido. Então parecia que o pessoal que tava operando não tava fazendo tudo errado. Mas porque ao longo dos anos foi fazendo tudo errado e foi mexendo errado. E depois é mais fácil a gente achar um culpado, porque a mesa ou é a caixa. Exato. ou E aí exato. quando eu cheguei, o que eu percebi assim, teve muito menos resistência. Tá. Eu não sei se por já experiência anterior, por eu não ser da casa, então eu acho que isso também ajuda. Vem de fora, com uma visão de fora. E aí, aos poucos, com o pouco que a gente conseguiu melhorar. Então eles perceberam, com pouco já melhorou bastante. Então se a gente tem um projeto maior, tudo que eles tinham planejado, daí eu pedi um orçamento bem alto, porque eu sabia que ia precisar, mas eu falei, vou colocar o máximo possível de tudo que eles me passaram. Então fui listando todo mês, meu bloco de notas lá era lotado só de coisa que eles iam falando. E aí foi difícil no começo, porque a gente tinha um orçamento muito limitado, depois um orçamento maior, que também deu no limite, daí a gente fez alguns movimentos interessantes, ficou bem melhor, e hoje não tem mais reclamação. Hoje, assim, nossa, a câmera é muito boa, a transmissão tá legal. E como administrar o pessoal operacional? Porque assim... É muito difícil. Ok, eu vejo que você tá ali no meio do campo, No né? tiroteio. Então assim, ok, daqui pra cima a gente sabe que a briga é boa. Sim. Mas daqui pra baixo também a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é uma questão de que, olha, eu preciso de X, eu preciso de Y para poder investir, equipamento é aqui. A gente está lidando com pessoas de personalidades diferentes, de níveis de conhecimento diferentes. E hoje, como a gente falou aqui já,
Quando você fala, não, eu vou operar o som da igreja, eu vou fazer a transmissão, eu vou fazer a projeção. Hoje nós estamos falando em tecnologia, hoje nós estamos falando em rede, nós estamos falando em NDI. Exatamente. Então a primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi não expor nenhum dos lados. Era tudo que reclamava pra mim, eu guardava pra mim, e eu queria entender e saber aonde estavam os problemas. Então no começo, assim, eles estavam fazendo, continuaram fazendo do jeito que eles fizeram, e aí todos os domingos eu sentava na galeria atrás deles. 3 pessoas, 2 pessoas operando. Ficava sentando. E aí, como a mesa tem, pelo celular, consigo mexer, era assim, 30 segundos, tá dando microfonia, eu percebo que não tem nenhum movimento, o celularzinho já tá aqui. Minha esposa fica louca com isso, mas todo domingo eu tô com o celular, pego o celular, eu já fico aqui, com a mesa aqui. Aí eu percebo alguma coisinha, aí eu vejo, não vou mexer. Na terceira vez, eu vou lá e ajusto. E eles veem que eu tô ajustando, porque muitas vezes eles não sabem pra onde ir. E aí o meu pai falou eles não se preparam. Eu acho que muitas vezes eles não sabem por onde ir, pra qual caminho seguir, não sabem o que fazer. Mas E é uma coisa que pro próximo ano é o preparo deles. E era uma coisa que todo mundo me falava assim: tal pessoa não serve, ele tá lá, mas assim, ele tá lá todo domingo. Durante a pandemia ele vinha aqui 6 horas da manhã, ficava até acabar. E aí, não serve. E aí o que eu falava era, quanto você preparou? Quanto você pediu pra investir nessa pessoa? Ou seja, ele tava se dispondo, tava à Exatamente, tem a disposição, mas ele não sabe o que fazer. Talvez ele tenha Ele fez o que ele podia. Isso, exatamente. Ele fez o que ele podia. E aí as pessoas batendo muitas vezes, até que eu ouvi, entendi o cenário, e aí muitas vezes, quando a pessoa vinha bater em eu falava assim, mas o que a gente faz diferente? Então, mas eu acho que a gente vive num mundo hoje... E aí aos poucos, foi mudando isso pra que empresas entenderem que, assim, não é simplesmente chegar e falar assim, não, é ligar um botãozinho que vai tudo melhorar. Não é isso. Então... Mas é que a gente vive num mundo hoje de muita informação e pouco conhecimento. Sim, né? Sim. Então, quando a gente começa a trazer a tecnologia para dentro da igreja, aí a gente começa a enfrentar até umas resistências, alguns medos até, porque tem o voluntário tá ali, ele mexe no som da igreja, então ele sabe que o Samuel, quando vai falar, o meu fader fica em -5. Quando vai pro Sérgio, então ele vai para mais 10. Então, assim, é meio que um piloto automático. Então, uma urgência que a gente tem hoje também é de capacitação, de ensinamento. Muito grande. E antes disso, só que a gente não pode simplesmente, o que eu chamo de efeito YouTube, pegar qualquer um para isso. Sim. Né? Porque quando a gente está falando de algo que agrega a tudo, não, olha, eu instalo rede. Ok, mas daqui a pouco a gente começa a falar em transmissão de áudio e vídeo, como o Daniel falou sobre IP, tem muita gente que o cara fala, o que é isso? Não sabe. Não sabe. Não, e dos meninos que estão comigo ali, muitos eles sabem como ligar as câmeras, sabem mandar a transmissão pro YouTube, sabem fazer os cortezinhos básicos, mas não sabe como faz. Se eu falo assim, vou desligar tudo, vou desconfigurar tudo. Por favor, me ajuda aí a configurar, porque hoje eu não tô muito bem, eu vou ficar em casa. Não vai sair. Um exemplo. O técnico da Vivo foi na igreja, mexeu no modem, desligou 3 cabos que tava plugado lá. Rafael Pisolato mandando um abraço. Olha, Rafa, meu irmão. Valeu, Rafinha. Aí, outro assim, filho. foram lá, desligaram, porque eles mexeram, deixaram 3 cabos fora. Aí, eu tava indo pra igreja, não tava escalado nesse dia, porque eu tô na liderança, mas eu me coloco na escala. Então, eu fico na escala. Faz a parte prática também. Eu fico lá pra estar com eles, né? Eu não me coloco aqui só gerenciamento. Não, eu tô junto na escala. E eu mesmo faço a escala e me coloco lá. E aí desligaram os cabos e aí mandaram mensagem pra mim, não tá funcionando a internet. E aí eu no grupo, faz tal coisa. Tipo, coisa básica do que a gente faz no dia a dia. Pingo gate, faz não sei o que, indicado. Testa isso. Você tá chegando aonde? Até onde você tem conexão? Não, o cabo tá conectado, não sei o que. E vai conversar bem. Aí eles falam assim, vai lá na secretaria e vê que se aconteceu alguma coisa lá. Daí ele fala assim, não, porque lá embaixo tá funcionando. Porque tinha um Wi-Fi lá embaixo e tava funcionando. Eu falei assim, então não é internet. É alguma coisa física que não tá chegando no templo. Mas aí,
Eu falei assim, vai lá na secretaria. Eu falei assim, tem 3 cabos desconectados aqui. Eu falei, conecta. Conectei e não funcionou. Eu falei, caramba, eu cheguei. Primeira coisa que eu fiz, pedi um dia, falei, me dá a chave da secretaria. Levei meu computador, sabendo disso, já saí de casa com o computador. Falei, vou já me preparar, né? Cheguei lá, abri o computador, loguei no Wi-Fi. Falei assim, deixa eu ver. Internet normal, tudo funcionando. Olhei os cabos, olhei pro modem, tinha 3 portas do modem vazia. E 3 cabos aqui assim. Eu olhei e falei assim, então, liguei as 3. Estamos de férias. Pronto. Mandei mensagem assim, pode transmitir. O que você fez? Eu falei assim, liguei 3 cabos. E quem desligou, né? Não, o cara da Vivo. Não, o cara da Vivo o cara foi da lá, Vivo? ele mexeu, Tá. tirou os cabos, configurou... sei lá, Esses caras ajudam. Mas não tem, tipo assim, não tem noção de que pode ser que seja Então, um cabo desconectado. mas aí eu quero fazer também aí uma meia-culpa aí no seguinte sentido. Eu acho que todo esse excesso de informação chegou muito rápido. Sim, sim. Né? Então, para uma pessoa que estava ali, eu opero a câmera, então a câmera fica aqui, o pastor sai daqui, eu vou para ali. E o outro que está na mesa, então a luz... E essa moçada de hoje, só parênteses, Paulo, como ela pega tudo hoje na internet, isso fez com que uma geração toda esteja sendo formada no sentido de resolver as coisas rápidas na base do mouse. Sim, né? sim. Clico aqui, clico ali e resolvo. E nem sempre é assim. Exato, Quando a gente fala de exato. infraestrutura, a gente está falando de algo que sai para fora do computador. Né? E isso muitas vezes causa um problema. E eu vejo que... E os jovens não sabem resolver muitas vezes. E eu vejo que isso faz com que todo mundo se acha resolvedor de problemas. Conhecedor de tudo. Assistir um tutorial no YouTube. Especialista, né? Já é especialista. É, A gente fez um grande amigo nosso, o pastor Edilson Botelho, vocês conhecem, né? Uhum. Ele é pastor de uma igreja. Qual o nome da igreja presbiteriana dele, Paulo? Eu Rapaz, esqueci agora. peraí. Edilson Botelho? Isso. Edilson Botelho não é o pai do... Irmão do Stênio. Irmão do Stênio. eu não sei. Bom, Ele tá ali em Santo Tio André. do Marquinhos. bom, eles estavam precisando, Tio do Marquinhos, eles estavam precisando melhorar a transmissão da igreja, né? O que nós fizemos, né? Fizemos basicamente a infraestrutura de um roteador bom, gigabit, com um switchzinho PoE com 5 portas, ou seja, para ele já poder aumentar o número de câmeras PTZ. E compramos uma câmera PTZ, uma PTZ Cam, para a igreja, não é? Ou seja, foi uma estrutura de rede Básica. simples, básica, barata, e aí uma câmera PTZ que não é cara, tá? E ele começou, e deu um salto na qualidade da transmissão deles. E ele amou, porque via NDI ele já pegava também o laptop dele, as apresentações de PowerPoint dele. Sim. E aí pegamos o VMix, ou seja, ele já tinha Picture in Picture, ele já poderia colocar a tela do laptop junto com a imagem da câmera PTZ. Tá? A câmera PTZ com o tracking, ou seja, seguia onde ele se movimentava lá na frente, a câmera seguia de forma hiper eficiente, não é? Ou seja, uma solução barata, rápida, e agora ele já está preparado. Ou seja, se ele quiser agora colocar mais uma câmera, 2 câmeras, já está preparada para isso. Mas esse é um negócio tão doido, né? Que você falou de pegar a imagem da câmera por NDI, né? A gente tinha um problema gigantesco lá com o Data Show, porque passaram um cabo de 40 metros de HDMI na igreja. Emendado lá no teto. Aí começava a piscar, e todo mundo, nossa, só pisca esse negócio, né? Daí Sinal a gente fraco, passou né? via cabo de rede, né? E aí tinha um outro cabo que passava pra ligar ali no pastor, no quem tá dando aula. Aí no dia que eu cheguei e coloquei o via NDI, o pessoal da igreja achava que eu tava fazendo mágica, assim. Falou, nossa, o cara, ele vai lá, mexe no computador, a imagem aparece lá sem ninguém, nem um cabo, nem nada. É mágica. Porque assim, é uma coisa que eu ligava no Wi-Fi do 5G que tinha lá, passava a imagem, o pastor ficava aqui. Claro que tem algum pastor que não gosta, porque ele tem no modo apresentação, né? Porque daí ele não tem as anotações do PowerPoint, então alguns eles acabam não usando tanto. Mas quando tava um problema grave de tá horrível, o cabo não funciona... Provavelmente é Mac. Não, pior que não. Ué, então você... é Mac. Não, é porque ele... É porque o NDI Scan para PC você consegue pegar... Não, é que ele tá... Imagina, no notebook dele com uma tela só.
E aí, quando ele apresenta, ele só apresentava, ele não tinha o modo apresentador, entendeu? Dou uma sugestão de você comprar um USB que simula um segundo Sei, monitor. pode ser, Segunda pode ser. tela. E aí né? você conseguiria Pode pegar via NDI Mas aí agora em todas eles as telas, né? acabam passando a apresentação, os meninos passam lá em cima lá mesmo. Por exemplo, Mas, assim, essa funcionaria tela bem. aqui, ó, é a tela principal de um computador que está lá na frente, tá? Uhum. E se eu quiser, eu posso pegar também já a segunda tela, que é essa Sim, aqui, ó. sim. Tá? Então só de curiosidade para Sim. Mas é interessante que eu acho que talvez seja muito importante essa questão da falta de informação que o pessoal tem, né? Porque hoje ainda... Ah, não, vamos passar, vídeo, é HDMI, é SDI, é não sei o quê. Então, a gente precisa começar a conscientizar esse pessoal. E o grande problema hoje que eu vejo é que esse pessoal dessa geração, eles querem o resultado pronto, não passam pelo processo que é o aprendizado. Então a gente chega nesse caso de que realmente assim, eu não sei, às vezes plugar, eu posso plugar, não posso, né? E por outro lado também a gente tem pessoal da liderança em cima vendo os outros fazendo e que tá tudo lindo, maravilhoso, e ele fala, mas por que eu não consigo fazer? Então nós tivemos aqui semana passada, a gente esteve conversando com o Rodrigo e na área de áudio e falando a mesma coisa, quer dizer, hoje a necessidade de você ter alguém com a visão global, com a visão do todo, ela é muito mais importante hoje em dia, né? Porque não basta você, eu vou passar uma rede, eu vou passar áudio, vídeo, e que quando você faz esse projeto, quando você faz toda essa preparação, muitas vezes você acaba até economizando recursos e recursos financeiros e ganhando recursos técnicos, né? Sim. Então, acho que questão de valores para você instalar uma rede hoje está muito mais acessível do que alguns anos atrás. Mas eu vejo, Paulo, desculpa, Pois não, eu vejo, Paulo e Samuel Choi, que essa área, a área de TI, de infraestrutura, de tecnologia, que está ligada com a parte de vídeo, que está ligada com a parte de áudio. O vídeo em si, quando você pensa na questão de uma transmissão ou de uma captura de imagem para fazer um destino para ela, você pode gravar, você pode transmitir, é um tipo de tecnologia que ele não está muito ligado com a questão, por exemplo, de uma habilidade meio sensorial, que é a questão do áudio. O áudio é algo que carrega em si uma dificuldade muito maior do que uma infraestrutura de TI. Sim. Porque quando o cara aprende na infraestrutura de TI, às vezes é até relacionado com bom senso. Uhum. Algo racional. É lógico. É um sistema lógico. Tá entendendo? O cara aprendeu, ele aprendeu. Uhum. E ele começa a ampliar a gama de conhecimento dele, baseado naquele... E de possibilidades. De possibilidades, baseado naquilo. Uhum. Agora, quando está ligado com uma questão sensorial, que às vezes é uma afinidade, uma acuidade auditiva, às vezes o cara tem... Você sabe, a gente sabe, né, Choi? Às vezes a gente passa por isso, gente profissional, né? Gente profissional que tá ali, que a gente tá ouvindo e que não tá legal, né? Agora você imagina quem não tem conhecimento nem do que é uma questão de curva de frequência, quando dá uma microfonia, dá um problema, o cara não sabe o que fazer. Tá entendendo? E ele tá lidando ali com dois tipos de sinal. Um sinal analógico, Exato. uma onda senoidal, e daqui a pouco ela virou quadrada, 0,1, e o que eu faço com isso? O que fazer? Entendeu? Exato. Então, por isso que a tecnologia, ela aproxima muito mais ao chão ali de você ter outros voluntários em que você pode apostar
em treinar, em preparar, na capacitação. Por isso que essa possibilidade de treinamento, ela é muito mais próxima do que simplesmente você preparar alguém para soluções de problemas de áudio. E eu vejo lá na minha equipe lá, tenho 12. Aí você pergunta quem que gosta de ficar na mesa? Quase ninguém. Olha só. Então, mas aí... Porque é o mais complexo. Sim. E aí uma coisa que eu tenho buscado trazer, quando eu chamo gente, é gente envolvido com música. Sim, porque isso já ajuda muito. Então, a gente sempre brinca aqui que então um cara que Paulo, já cantou, Daniel, que canta, então o cara somos tem um ouvido... operadores de áudio por nascimento já, né? A gente sempre brinca que a gente é um músico frustrado. Porque a gente não deu muito certo na música, a gente foi resolver o problema na mesa de som. Mas assim, ó, o nosso tempo tá acabando, temos pouco tempo. Já. Coisa boa. Deixa eu só completar aqui a falar. colocação dele. Ninguém quer ficar na mesa, mas assim, se você pensar, o cara ele já não é preparado, ele já não é treinado. Quando ele chega lá, realmente o resultado muitas vezes não é satisfatório. Uhum. E aí o que acontece? Você acaba tendo problemas e a corda sempre vai estourar aonde? Né? Então assim, eu vejo que existem resistências. Por quê? Porque às vezes a pessoa gosta, eu gostaria, eu gosto mas ele vê que o amigo dele, o companheiro dele ali só leva bordoada. Então, assim, eu não quero ir pra lá. E tem outra coisa, né? Você tá mexendo com as câmeras ali, como meu pai falou no começo, né? A transmissão muitas vezes acontece da igreja pra fora e qualquer movimento que ele faça errado na mesa acontece lá dentro. Uhum. Então é uma microfonia, todo mundo já olha pra cima, já vê. É. Então é muito mais exposto. Sem dúvida. E é o trabalho que a gente tem feito pro próximo ano, é dar curso pra essa galera. Capacitação, né? Exatamente isso. Então já tá no orçamento do ano que vem, capacitação para pelo menos, eu tenho 4 equipes, pelo menos 4 pessoas esse ano, próximo ano vão ter curso para. E é uma capacitação fala não pro só pessoal técnica, assistir o Conexão AV. Exato. Fala pro pessoal assistir o Conexão AV. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Pode assistir. Pode fazer pergunta também. Bom, nosso tempo está acabando e a gente queria dar esses últimos minutos para vocês falarem aí um pouquinho da empresa de vocês, né? Que tipo de serviço que vocês oferecem e também deixarem dicas aí para aqueles que estão começando, né? Que caminho seguir, que para onde vou, se eu vou mais pro áudio, pro vídeo, onde é que eu posso buscar a luz no fim do túnel. Sempre tem. Jonatas, começa com você. Bom, falar um pouco da nossa empresa. A gente tem a Start hoje está trabalhando com um produto de cibersegurança composto por alguns módulos aí, e a gente tem atendido parceiros no Brasil todo, em alguns outros lugares aí sem ser Brasil, principalmente países de língua portuguesa, que eles acabam vindo para cá porque ir para os Estados Unidos para eles também é uma barreira, né, de linguagem e tudo mais. Então a gente tem atendido, tem trabalhado bastante, tem crescido aí no Brasil, e isso também acaba pegando muito, isso ajuda, né, nas igrejas, quando a questão da rede, da infraestrutura, da cibersegurança. E o que eu sempre falo para todo mundo é: tenham um sistema de segurança bem feito na empresa de vocês, muitas vezes em casa, no computador, um antivírus, pelo menos para começar, porque é impressionante a capacidade da galera para invadir sistemas aí, e pode ter certeza que a igreja não tá fora da lista. E o estrago é grande. E o estrago é bem grande, então às vezes a gente fala assim, Mundial foi invadida em abril, né? Exato. E nós não tínhamos nada lá assim de relevante e fomos invadidos. Mas os caras veem uma porta aberta, eles entram. Então, e eu falo que muitas vezes é impressionante que você sobe um servidor, tá falando com o Choi, ele subiu esses dias aí. É questão de alguns minutos para sofrendo o pessoal sofrer ataque, tentativa de ataque. Sim, às 3 horas da manhã me chamaram lá. A Transmundial sofreu um ataque de ransomware, né? Foi. Tá aí, ó, start.com.br, é fundamental para as empresas. Por favor, mas é verdade. Liga pra gente. Mas e aí, nós saímos do servidor Linux e voltamos pro Windows Server. Entendi. Então,
E o que eu falo, para os meninos que trabalham comigo, o pessoal da igreja, é estudar. Não parar de estudar, não é porque você tá velho ou porque você tá novo, tem que E estudar. informática hoje é tudo. E hoje em dia você tem... Informática hoje tá na geladeira. Exato. TI, Tá no micro-ondas. TI, é áudio, é vídeo, Internet tudo, das tudo coisas. tem que você tá estudando. Hoje é tão fácil, né, Jonathan? Você tem aí inúmeros vídeos no YouTube, né? Sim. Você tem aí o Conexão AV, que Exato. você pode estar vendo um pouco do audiovisual nas igrejas, dos problemas. Pode estar mandando um WhatsApp também pra Sim, gente. né? pode. Isso. Ó, antes do Sérgio aqui encerrar a parte dele, o Esdras Júnior, não sei se vocês conhecem. Conheço. Que assunto bacana, adorei acompanhar esse vídeo de hoje. Legal, Esdras, continue acompanhando. Isso E aí. Eu vou ajudar divulga. Divulgando. O Esdras Júnior na igreja dele lá. Então tá agendado até para eu fazer uma visita lá. Legal. Sérgio, você. Finalizar. Então, eu trabalho com tecnologia, na verdade, conectividade já fazem 27 anos. Então, com um provedor de internet que ainda está vivo, com as suas portas Não tinha nem abertas. nascido nessa época. Não tinha nem nascido. Sei. E, claro que hoje nós estamos trabalhando mais fortemente com a parte de infraestrutura de TI, no sentido não propriamente da parte física, mas da parte de prestação de serviço lógico para poder fazer manutenção e gestão de serviços dentro das corporações, tá? Através de uma empresa chamada Pronto IT. E temos uma outra empresa também que é 100% tecnologia embarcada dentro de condomínios e empresas para poder fazer a parte de controle de acesso e também de automação. Então nós vivemos a parte de tecnologia. O nosso dia é 100% vivência de tecnologia. Claro que temos as outras áreas, né, para poder apoiar tudo isso. Sim. E o que eu digo, que é a minha sugestão aí, né, o meu conselho para vocês que estão envolvidos ministerialmente dentro das igrejas, deem o seu melhor. Para dar o seu melhor, você tem que se entregar, né, fazer um bom trabalho para Deus, porque isso você está apresentando o seu trabalho ali, não é para pessoas, não é para o pastor, mas é para Deus. E dessa forma entender que ministerialmente você tem que entregar o seu melhor para Deus. Aí você, com essa disposição de dar o seu melhor, buscando informação, se preparando, na medida do possível, investindo do próprio bolso para você se preparar melhor, fazer um curso, né? E isso é importante, porque esse contexto todo, a gente vai melhorando, conseguindo entregar o nosso melhor e para Deus, e vai entregar o melhor para as igrejas, né? Então, isso é importante. E é importante a gente deixar claro também que quando a gente fala em tecnologia, nós não estamos falando em tecnologia para grandes igrejas, 5 mil membros, 10 mil, não. Hoje ela tá presente e acessível, né? Aquela igreja pequena ali de 100 membros do bairro, não desmerecendo, mas ela tem a sua função ali e a tecnologia está lá dentro. Sim, né? E hoje cada vez mais ela precisa ter esse contato e a gente precisa também vencer essa barreira, esse medo que a gente tem de tecnologia aqui dentro. Nossa, eu vou implantar uma rede e agora, como é que eu faço? Eu não sei. Então eu acho que talvez a maior dificuldade na minha visão é que as pessoas deixaram de ter as coisas palpáveis e começaram a ter as coisas aqui. Né? Nesse Sérgio, sentido, Paulo, a tecnologia está dentro das nossas casas. Sim, sim. Então nós precisamos entender que ela também precisa estar dentro da igreja lá. Sim. Porque é um meio, é uma forma, é uma maneira que é utilizada para o Deus usa a tecnologia. Uma coisa que eu ia falar até anteriormente, eu acabei não falando, mas o que eu vejo, assim, por ter vivido a tecnologia desde cedo, né? Acho que existe, não sei se é um tabu, mas pelo problema que a tecnologia hoje gera, pelo acesso maléfico que ela tem, parece que você não pode trazer para a igreja. Não. Porque, nossa, Sim. vai ser do demônio isso. Não é. Existem as formas certas de fazer.
Dá pra fazer. Deus usa a tecnologia, né? Assim como ela é usada para o mal, Deus usa a tecnologia para o bem, né? Tudo bem. Obrigado, viu, pela participação de vocês. Obrigado. Que alegria, Sérgio. A gente agradece, legal. viu, Choi? Opa, eu que Muito agradeço, obrigado. viu? Nós somos os amadores no meio aqui dos profissionais, Tá cara. bom, tá A bom. gente É, vai nós somos os aprender com amadores. vocês. Que isso. Pessoal, deixando claro aqui que se você tem alguma dúvida, se você olha, isso aqui abriu um pouquinho a minha mente, eu comecei a pensar algumas possibilidades e tudo mais. Ficou aí, passou o contato deles. Se você tem alguma dúvida nesse sentido, pode mandar via WhatsApp pra gente. Se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Se não, a gente vai encaminhar tanto pro Jonatas quanto pro Sérgio aqui, tá? A nossa ideia é a gente bater o papo, é colocar o assunto sobre a mesa para a gente realmente poder discutir, mas não só discutir com quem hoje já está utilizando essa tecnologia, tem algumas dúvidas, não. Para quem ainda não entrou, tá? E se você não entrou, fique certo de uma coisa, é questão de tempo, tá? Porque pode ser hoje, amanhã, mês que vem, mas você vai ter que estar inserido dentro desse mundo de tecnologia, desse mundo de rede, de informação, tá? É inevitável. E a gente pode usar tudo isso, todos esses recursos, toda essa tecnologia para a gente ganhar em qualidade, para a gente ganhar em demanda, para a gente ganhar em recursos dentro das nossas igrejas. Tá bom? Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Jonatas. Eu que agradeço. Obrigado. Samuel, Nós Daniel. agradecemos. Obrigado, a todos. Choi. Valeu, Choi. Tô com fome, vamos comer? Pessoal, terça-feira, próxima terça-feira, 8 horas da noite. Se você eu sei que você já inscreveu, já acionou o sininho. E se você quer conhecer um pouquinho melhor sobre a gente também, tá? Vai lá no nosso site conexãoav.com, tá? Você vai ter acesso a tudo relacionado aí ao Conexão AV. Pessoal, até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau.